5, 4, 3, 2, 1. Estamos iniciando mais um bate-papo. Eis-me aqui. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tivemos uma pequena falha, mas estamos de volta para o louvor da glória do Senhor. Iniciando mais um bate-papo nesta quarta-feira, hoje, dia 29 de maio de 2024, última quarta-feira do mês, e até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Eita, nessa noite nós vamos estar aqui com o nosso irmão Everton de Lima e também o locutor dessa rádio, para esse bate-papo gostoso, esse bate-papo que está assim sendo com bastante audiência na questão assim da nossa ordem, da nossa convenção. Alguns irmãos sempre estão acompanhando aí o bate-papo. Eis-me aqui. Glória seja dado o nome do Senhor. Então quero dar minhas boas-vindas ao nosso irmão Everton de Lima, ministro de louvor e também locutor dessa rádio, essa humilde rádio que Deus assim tem nos colocado à frente para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas do Senhor. E nós somos gratos a Deus também pelo nosso irmão que tem chegado esse ano para somar conosco, e aí fazendo um trabalho de excelência, um trabalho muito bom com o jovem, que é a Estação Jovem, toda tarde de sábado, Estação Jovem, com o nosso irmão ministro de louvor Everton de Lima. Glória a Deus, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém, meu querido? Amém, meu pastor, glórias a Deus, muito obrigado. Agradeço aí desde já o convite para estar participando aqui desse querido bate-papo e com certeza acredito que vai ser uma bênção esta conversa, vai ser uma bênção esta noite aí, podermos trocar um pouco de experiência e transmitir aquilo que o Senhor tem feito em nosso ministério, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero já começar ali fazer essa sabatina de pergunta aqui para o nosso irmão Everton de Lima, E a nossa primeira pergunta, meu amado irmão, desde já sou muito grato a Deus por sua contribuição, em nossa rádio como locutor, e obrigado por me auxiliar também nas mini vigílias, que toda segunda, quartas e sexta estamos reunidos. E lembrando os irmãos que estamos coladinhos nas quarta-feiras, bate-papo, quando termina, já estamos aí adentrando na mini vigília. Eis-me aqui. E a minha pergunta é o seguinte, meu nobre irmão: há quanto tempo você serve ao Senhor e como aconteceu a sua história cristã? Glórias a Deus, meu querido pastor. Que bênção. Mês passado, inclusive, eu tive aí um aniversário de nova vida, Porque a gente considera que quando conhecemos a Cristo, nós temos uma nova vida em Cristo. Então, mês passado, no dia 16 de maio, eu fiz aí o meu aniversário de nova vida para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu tô aí nessa estrada há 19 anos, São 19 anos na presença do Senhor. Algumas pessoas me perguntam, pelo fato de eu ser um pouco jovem, se eu não me desviei, se eu não tropecei. Mas a caminhada de fé, ela nos dá, respaldo para que o nosso testemunho ele tenha alguma participação das falhas, porque na verdade quando a gente falha, a gente pode consertar. E eu acredito muito que é fato que o ser humano ele aprende mais com os erros do que com os acertos. Porque quando a gente aprende com os erros, a gente já conhece, a gente sabe, entende que aquele caminho é o caminho errado. Então para a gente trilhar o caminho certo fica mais fácil. A minha conversão foi algo interessante. Eu era católico, Eu venho de uma família católica. Meus avós católicos, minha mãe católica, mas nós não éramos um tanto praticantes. Éramos católicos, íamos às vezes ali à missa. Eu participei um pouco mais. Essa sede de estar com o Senhor já veio desde a minha mocidade, da minha juventude ali na adolescência.
já veio essa sede comigo. Eu participei, né, eu fiz a primeira Eucaristia, não fiz a Crisma, que é de costume da Igreja Católica, mas eu participei de alguns ministérios, toquei bateria, também cantei uma parte. Isso ainda na adolescência, né, antes dos 16 anos. Mas aí com 16 anos eu conheci, né, a música instrumental mesmo, assim, para estudar, para me dedicar. Foi quando eu comecei a tocar violão. E aos 18 anos, o Senhor disse: foi até aqui a tua vida, com a tua amizade com o mundo, foi até aqui, agora a tua amizade é comigo. Então eu sempre ia nessa igreja que eu conhecia Cristo, eu sempre era convidado e participava de alguns cultos. Inclusive, um dos que me orientou no início ali do meu período em que eu estava estudando violão, ele fazia parte da igreja lá, né? E ele me convidava, eu fui umas 2 vezes nessa igreja e não foi o momento, não era o momento. Mas em determinado dia, um rapaz que era meu vizinho, lá da cidade de Vicência, não sei se você conhece a cidade de Vicência, Conheço. Pequenininha. E ali na cidade de Vicência ele me fez um convite, estava próximo ali o Dia das Mães, aquela coisa. E aí ele me convidou, né? E eu fui. E eu conheci a Cristo. A partir daquele momento eu passei a conhecer realmente Jesus, porque só quem tem esse encontro com Cristo sabe quando algo muda dentro de você, quando você é realmente transformado. E eu demorei um pouco, eu digo que eu demorei um pouco, tem pessoas que demoram um pouco mais para levantar a mão, né, para confessar publicamente. Mas eu tenho certeza do dia que eu tomei esse ato, né, foi no mês de maio ali, mas o dia que eu realmente tomei a postura para levantar as mãos, inclusive havia um evento na igreja para o Dia das Mães, e não foi intencional, mas quase que reconhecendo como um presente para minha mãe, eu a convidei para ir nessa igreja, que eu já estava indo durante um tempo, e ela foi. E nesse dia, que foi o dia 16, que era um dia que estava um culto mais voltado para as mães, aí eu confessei a Cristo no momento ali que o pastor fez o convite. Eu levantei a mão, fui lá para frente e foi aquele momento, todo mundo sabe que já passou. Quando eu volto para trás, quando eu me viro para a nave da igreja, a minha mãe está de pé, todos sentados, e a minha mãe está bem emocionada, e a gente se abraçou, foi aquele momento assim, em família mesmo. Ela me perguntou se eu tinha certeza. Tem certeza que é isso que você quer? Tem certeza que você quer confessar essa fé? E ela dizia que era muito difícil, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, são aí 19 anos na presença do Senhor. E graças a Deus eu tenho orgulho de dizer que eu nunca me desviei, nunca abandonei a Cristo. Já mudei de cidade, precisei mudar de igreja, já mudei de cidade, passei um tempo sem igreja, mas isso não quer dizer que eu tenha me afastado do Senhor, que eu tenha voltado às minhas práticas do mundo, ou que eu tenha voltado à convivência com a amizade que se tem no mundo, né? A gente sabe que no mundo nós vivemos no sentido do planeta Terra, mas quando Jesus disse que os discípulos não eram do mundo, assim como ele não era do mundo, o Senhor estava apontando para a nossa casa, né? A nossa residência espiritual, na qual nós não somos daqui, não fazemos parte com as coisas que são compartilhadas no mundo. E aí são 19 anos aí na luta, porque um jovem com 18 anos, com 19 anos na presença do Senhor é bem difícil. A gente passa por muitas provações, por muitas tentações, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu continuo de pé, porque a graça dele me alcançou e a misericórdia dele se renova a cada manhã. E é isso, esse foi o início de tudo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, não é? Eu quero parabenizar o nosso irmão, né, pelos 19 anos de nascido de novo, né? Quando a gente nasce do Evangelho, nascemos de novo. E, meu querido irmão, a minha segunda pergunta é o seguinte, né? Meu querido irmão Everton, qual foi a maior experiência que você teve em sua vida cristã? Algo que marcou forte a sua vida. Eita, essa pegou forte, hein? Essa pergunta ela para muitos pode parecer uma pergunta simples, mas no meu caso, para mim, assim, é uma pergunta bem pessoal, uma experiência que eu vivi, mas eu glorifico a Deus pela oportunidade de poder compartilhar com todos os ouvintes, compartilhar também com o Senhor, meu pastor, e poder aí fortalecer a fé de alguém, né?
faziam 12 anos, faziam 2 anos que eu era convertido, né? Já que eu já tinha conhecido a Cristo, 2 anos. Em 2 anos a gente ainda é jovem, né? Pode-se dizer que é um novo convertido, porque em 2 anos você ainda não viveu todas as experiências. Mas eu passei por uma situação na igreja em que eu estava em outra cidade, não era mais ali na igreja de Vicência, eu estava na igreja de Timbaúba, e eu passei por algumas dificuldades, né? Encontrei pessoas que, infelizmente, não acreditavam no meu ministério, pessoas que não acreditavam naquilo que o Senhor tinha para fazer na minha vida, e muitos ali questionavam, né, o meu jeito de me expressar, o meu jeito de cantar diante do Senhor, aquilo que eu falava, aquilo que eu cantava, mas eu glorifico a Deus que Ele me levou àquele lugar, porque essa experiência mexeu comigo, me deixou muito entristecido. Eu pensei até, inclusive, em não permanecer mais nesta igreja, mas eu glorifico o Senhor que naquela época em que eu estava passando por essa perseguição, passando por essas dificuldades, e surgiram dúvidas se Deus realmente tinha um ministério comigo no louvor, surgiram dúvidas se eu realmente tinha essa autoridade espiritual, se eu teria essa influência do Espírito Santo através da minha voz para abençoar vidas, porque muitos diziam que não era para eu estar ali, inclusive pessoas dentro da igreja, principalmente dentro da igreja, diziam que não era para eu estar ali. Isso mexeu comigo, né? Me entristeceu bastante. E naquela fase de oração, de busca, pedindo direção a Deus, pedindo entendimento, eu fui numa cidadezinha ao lado de Timbaúba, chamada Macaparana. E naquela cidade havia uma senhora que ela já não ia mais para a igreja, mas era cristã, né? Sempre foi cristã. A irmã Severina, ainda lembro do nome dela. E eu já tinha ido ali naquela cidade algumas vezes e, por termos amigos em comum, eu já tinha conhecido a irmã Severina. Mas nesse dia especial, eu fui lá e encontrei um rapaz, um jovem senhor, né, na casa dela, que era uma senhorinha bem velhinha. E esse homem estava lá, só que ele estava um pouco embriagado, era aparentemente embriagado, estava dormindo, tentando cochilar, não sei. E ali a gente começou a ter a nossa conversa de sempre, falar de Jesus, falar das coisas que agradam ao Senhor, conversando a respeito da Bíblia, dos ensinamentos. E 2 anos que você está ali perto de Jesus, 2 anos que você está aos pés do Senhor, você se sente realmente sedento e ainda um novo convertido. E naquele momento que a gente começa a falar de Jesus, o demônio toma o corpo ali daquele filho dela e ele se manifesta possesso ali naquele dia. E aí ela começa a chorar e a comentar comigo a vida que o filho dela passava a ter, né? Ele tinha fugido de um estado, eu não lembro se era Mato Grosso ou Minas Gerais, e ele estava fugido porque tinha matado uma pessoa lá, não sei, e a polícia estava atrás dele, estava escondido na casa dela, mas ele mexia com outras coisas, com drogas, enfim. E aí ela começou a chorar, começou a pedir que nós orássemos. Estava apenas eu e uma outra jovem que sempre visitava a irmã Severina. E ali eu disse: Deus, me dá força. Eu nunca tinha me deparado frente a frente com alguém assim, possesso. E ele apontava os meus pecados do passado. Ele dizia: eu sei quem você foi, eu sei o que você fez. E hoje, analisando essa experiência, eu glorifico a Deus porque o inimigo sabia que ele não podia dizer: eu sei quem você é, eu sei o que você faz. Mas o inimigo dizia: eu sei quem você foi e eu sei o que você fez. E hoje eu conto isso como realmente algo que me traz alegria, porque o inimigo ele quer afrontar, mesmo ele sem ter armas para te afrontar. E ali eu dizia: Senhor, eu não sei como expulsar, né? Começamos a orar, começamos a louvar e eu nunca tive essa experiência, né? Nunca tinha tido essa experiência assim de me deparar, ainda novo convertido, 2 anos a gente vive muito poucas coisas diante do Senhor. E a mãe dele me deu uma direção e disse: olha, canta tal hino. E ali eu ergui a minha voz com a autoridade do Senhor, pedi o poder do Espírito Santo, e através do louvor aquela alma foi liberta. Através da adoração aquela alma foi liberta. E eu glorifico a Deus porque
é uma coisa que eu sempre vejo as pessoas expulsarem demônios através da oração, através da autoridade da palavra, através literalmente da imposição de mãos, mas eu nunca presenciei alguém expulsar um demônio através da adoração. E Deus me deu essa experiência para que aquelas dúvidas que surgiram através das críticas, através da perseguição que eu tinha sofrido, elas fossem apagadas, elas fossem derrubadas. E passando aquele momento, aquela situação ali, aquele homem, ele caiu no chão, ele estava numa cadeira. Quando eu comecei a louvar, ele caiu no chão, começava a ranger os dentes e esmurrar o chão e falava coisas absurdas com aquela voz que a gente sabe, quem está possesso às vezes muda a voz, tem uma dissonância ali naquela voz. E em um determinado momento, enquanto nós louvávamos, ele parou e ficou como se estivesse adormecido. Mas quando nós concluímos a canção, ele perguntou o que estava acontecendo, estava desnorteado, né? Ele levantou, perguntou por que estava no chão, ainda com sinais de embriaguez, mas perguntou por que estava no chão, o que é que tinha acontecido com ele. E aí o Senhor me deu sabedoria e nós sentamos com ele e disse, olha, o inimigo, e eu lembro até hoje as palavras que Deus me deu, eu disse, olha, o inimigo, ele tentou brincar com a tua vida, mas ele não tem poder, ele não tem autoridade, o Senhor libertou a tua vida hoje. Nós oramos por você, nós intercedemos por você, e eu queria fazer a pergunta se você quer voltar, porque a mãe dele tinha comentado que já desde pequeno ele tinha sido um cristão, tinha acompanhado ela na igreja, e aí eu perguntei ali, né, fiz a pergunta, se ele queria voltar aos pés do Senhor, se ele queria voltar ao caminho do Senhor, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E eu, sabendo do que ele estava, né, tinha fugido, tinha passado por vários processos, inclusive sobre a justiça, fugindo da polícia, e ele ali entregou sua vida novamente a Jesus. Eu não acredito que ele entregou novamente, mas acredito que dessa vez ele realmente foi liberto para que ele pudesse entregar a sua vida a Cristo e desejar esse caminho sem que ele se desviasse. Eu não mais, depois dessa experiência, eu não pude mais voltar lá, visitar Dona Severina. Inclusive eu mudei de cidade, viajei, fui para Recife e algumas coisas mudaram. Então essa foi uma experiência que me marcou no início da caminhada. Na verdade eu não tinha nem 2 anos ainda, foi 1 ano e pouco de convertido. E acho que de todas as experiências essa foi a mais que realmente mudou minha vida, assim, que me deu um norte a respeito do meu ministério com o Senhor e de como eu poderia ser útil nas mãos do Senhor, porque é uma coisa que mexe comigo, é ser útil nas mãos do Senhor. E eu não quero nunca simplesmente fazer parte de uma igreja, simplesmente estar na nave da igreja ali sentado apenas para receber, até porque Jesus nos chamou para servir, e servir é dar, servir é entregar algo ao Senhor. E essa foi a experiência que me marcou de forma poderosa e foi muito forte. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que bênção, né? Poder ouvir esse testemunho, né, da presença de Deus na vida do nosso irmão. Uma grande experiência, né? Mas nós sabemos que o louvor liberta, né? O louvor prepara o coração daquela pessoa que ouve o louvor. Seja o estado que ela esteja, Deus com certeza vai aí utilizando através do louvor. Por isso tantas canções, né, nós temos ouvido, né, e que todos os cultos que nós começamos, né, todos os trabalhos, seja na rua, seja no templo, né, seja em residência, sempre nós começamos com oração, louvor e a oração. E sabemos que no meio evangélico que o louvor liberta, né? E eu fico feliz, né? E Deus sabe o momento certo e com certeza Ele nos leva a muitas experiências na vida. E essa é uma experiência de tantos que ainda virão na vida do nosso irmão. Mas meu querido irmão Everton, como aconteceu o chamado de Deus para o Ministério da Música? Como foi que você sentiu da parte de Deus esse chamado para o Ministério da Música? Amém, meu pastor. Essa é uma pergunta interessante também, porque
como eu comentei, né? Com 16 anos eu realmente decidi tocar violão e ali estudar um pouco. Eu tive contato realmente com o instrumento, né? Graças a Deus ali minha mãe me abençoou e me deu um instrumento e eu estudei e rapidamente eu desenvolvi. E 2 anos depois, o Senhor resgatou a minha vida para Ele e o meu ministério ele se desenvolveu através dos que me rodeavam, né? O Senhor ali usando pessoas, dizendo, olha, Deus tem algo com você no louvor. Deus tem algo com você no louvor. Isso porque eu não tinha ainda tido uma oportunidade na igreja para louvar, né? Ali quando eu conheci a Cristo, quando eu confessei a Cristo. Mas o interessante é que rapidamente as pessoas me ouvindo cantar em outros lugares, me ouvindo louvar em outros momentos, fora ali do seio da igreja, do culto da igreja, eu recebi uma oportunidade. Se não me falha a memória, 4 meses depois ali que eu estava na igreja, 4 meses depois eu recebi a oportunidade para louvar ao Senhor. E aí o pastor disse, olha, o pastor confirmou aquilo que outras pessoas tinham falado, né? Deus tem algo com você no louvor. Deus tem um ministério com você no louvor. E na verdade eu passei esse período de 2 anos, essa experiência de começar o meu ministério, até essa experiência de me deparar com alguém endemoniado e através do louvor, através da adoração, realmente expulsar aquele demônio, eu vivi esse momento de dúvida. Mas para honra e glória do Senhor Jesus, realmente quando Ele me direcionou nessa experiência, foi a confirmação de tudo que Ele tinha na minha vida. E através dessa experiência, realmente o Senhor me deu outras experiências, pessoas que queriam tirar a própria vida, inclusive, e não tiraram porque foram abençoados por algum louvor que eu ministrei. Outras pessoas que queriam deixar a casa, que queriam abandonar famílias. Então, a gente nunca sabe o efeito que a direção do Espírito Santo vai fazer no coração de alguém através do louvor. Então, é muito importante estarmos dispostos a isso. E o chamado aconteceu assim, Deus usando pessoas, olha, Deus tem algo com você, eu ali sempre me dispus, desde jovem sempre me dispus para o Senhor, independente se fosse para limpar a igreja ou para ter uma oportunidade em algum culto, ou fosse um culto festivo, um culto especial, eu nunca olhei para as posições que temos, assim, que muitas pessoas olham, né? Isso aqui é mais importante, isso é menos importante, tem pessoas que admiram muito quem prega, mas existe muito trabalho a ser feito ali por trás das cortinas, como a gente costuma dizer, e eu amo servir ao Senhor. Então, a minha experiência de chamado foi todo esse período, desde o meu início até esse período de 1 ano e pouco, quase 2 anos, que foi quando eu tive essa experiência de poder expulsar o demônio, né? Eu acho que aí foi a confirmação daquilo que Deus já tinha na minha vida, por N experiências, né? E antes dessa experiência, eu ainda nesse processo de dúvida, eu tive uma experiência de Deus usar alguém falando em línguas na igreja. E lá onde eu estava, no meu lugarzinho, eu pedindo confirmação, conversando com o Senhor. E por incrível que pareça, Deus usou essa pessoa para dar resposta. A pessoa não precisou vir até mim a respeito do meu louvor, né, a respeito do ministério. Eu vinha conversando com Deus e aquilo que eu perguntava a Deus ali no meu lugar, Deus usava a pessoa lá na frente para responder. E foi algo também bem interessante a respeito do meu chamado, porque não foi uma pergunta só. Eu fiz várias perguntas, foi quase que uma conversa, foi algo realmente intenso da presença do Senhor. Deus estar no meu lugar aqui, de olho fechado, falando em pensamento, e Deus usando alguém para responder. Foi algo muito interessante também no meu chamado. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido irmão, diante dessa situação, né, que os levitas, os cantores na igreja enfrentam, né? E até acredito que o irmão tem enfrentado alguns desafios e muitos desafios virão, nós sabemos disso, porque sabemos que no Ministério de Louvor, né, há muitos investidas, são 2 ministérios, não desmerecendo outros ministérios, mas são 2 ministérios que têm uma grande investida dentro da igreja, dentro da obra do Senhor, porque são 2 ministérios que ele tanto é abrangente dentro da igreja, como também no campo, numa obra missionária, aonde quer que for fazer qualquer trabalho, até uma visita, é o louvor e a palavra, sempre estão alinhados um com o outro,
né? Então nós louvamos a Deus, né, os levitas, os cantores, que lá nós vai ver ali no Velho Testamento a importância, né, não tanto no Novo, nós não enxergamos isso, mas no Velho Testamento nós observamos o quanto era necessário, estavam sempre presentes os levitas, os cantores, né, para assim ser realizado a obra do Senhor. Mas, meu querido, qual o maior desafio durante esse tempo, esses 19 anos que o irmão tem enfrentado, né, que enfrentou até agora, porque outros virão, porque sabemos que é um grande desafio e responsabilidade levar o povo de Deus à adoração a Deus e à preparação, porque através dessa adoração vem a preparação do coração, da alma, corpo e espírito para poder receber aquilo que Deus tem para ministrar naquela reunião espiritual. O que é que o irmão tem a falar a respeito desse desafio? Eita, desafio, o que é mais difícil, né? O que mais pesa. Inclusive, antes de vir para cá participar, eu estava conversando com alguém de Santa Catarina e eu dizia ali àquela pessoa: olha como a Bíblia é interessante. A Bíblia ensina que a respeito da tentação nós temos que fugir da tentação, porque do jeito que Paulo nos ensina que nós fomos preparados para as boas obras, ou seja, as boas obras já estão prontas para nós que somos servos, que somos eleitos. A tentação também foi feita para a carne, né? A Bíblia diz que pelo pecado Deus condenou o pecado na carne. E através dos estudos, buscando a Deus sabedoria e inteligência, Deus me fez entender, o Espírito Santo me ensinou que por que Deus condenou o pecado na carne? Porque isso teve que ficar escrito e teve que ficar claro, para a gente entender que Deus queria salvar a alma. Deus queria salvar o espírito, na verdade. Então, Deus condenou o pecado na carne, por isso, do jeito que Deus condenou o pecado na carne, a tentação criada pelo inimigo foi criada exatamente para a carne. Por isso que Paulo nos ensina fugir da tentação. Mas em outro texto diz resistir ao diabo. Veja que diferente. Então nós temos autoridade para resistir ao diabo, mas não temos força, nem capacidade, nem qualidade para resistir à tentação. Então, em todos os momentos somos tentados. Eu acho que em qualquer cristão pode responder isso, que a maior dificuldade, o maior desafio é resistir firme. Principalmente que eu já vim do mundo, já conheci, né? Dançava forró, ia para os bailes. Desde pequenininho, 13 anos já estava nos bailes, né? Eu sempre fui responsável. Minha mãe confiava, me dava a chave de casa. Com 13 anos saía de casa para ir para o baile e voltava com a chave de casa. Então nunca fui de beber, nunca bebi na vida. Nunca fui de brigar. Mas até os 18 anos eu tive essa vida de ir, de namorar, de conhecer uma, conhecer outra. E graças ao Senhor, com 18 anos ele me resgatou. Mas, fazendo uma confissão ao meu pastor e a todos que me ouvem, acredito que eu já comentei isso com o nosso pastor. Eu acho que o que eu mais tenho resistido em 19 anos é o chamado, não ministerial no sentido do louvor, mas o que Deus tem a mais. Porque no ano de 2009, eu consegui uma oportunidade para fazer um concurso, né? Fazer um concurso ali na cidade do Cabo Santo Agostinho. Era um concurso com bolsa de estudos. E no ano de 2009, eu fiz o concurso, passei, ganhei essa bolsa de estudos, que foi o curso de caldeireiro, né? O curso de caldeiraria. Eu fiz o curso de caldeiraria na escola do Senai, do Cabo Santo Agostinho, mas pelo projeto, o Promimp, né? E ali eu não tinha contato com ninguém, mas na igreja que eu estava, o pastor, ele conhecia um outro pastor na cidade de Ponte dos Carvalhos, que é ali cidade do Cabo, né? Pertinho. E eu fui para lá. E a minha experiência em Ponte dos Carvalhos mudou totalmente a minha visão, porque eu conheci a Cristo em 2004. Então, se passaram 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Em 2009, indo para Ponte dos Carvalhos, eu tive a oportunidade de vivenciar outras experiências, ministerialmente falando. E foi lá, inclusive, que Deus disse que Ele me queria na cadeira. A gente escuta algumas pessoas que se dizem pentecostais assim, né? Ah, eu quero você na cadeira, eu tenho uma cadeira para você, eu vou te levantar, e eu vou te usar, e Deus vai fazer isso e aquilo. Deus falou muito a respeito disso. Mas eu já comentei com o meu pastor que eu fugi. No momento em que o pastor comentou que eu poderia ter
sido levantado como um diácono, como um obreiro da casa do Senhor, eu decidi voltar para minha cidade, para Vicência. Inclusive o meu pastor, que, né, me permitiu ir para lá e fez o contato, ele disse que estava sentindo minha falta, porque eu tinha abandonado ele, e num determinado momento ele foi numa festividade lá em Ponte dos Carvalhos, e foi com a caravana, e disse, uma semana antes ele ia me avisando, quando eu chegar aí, eu vou trazer você de volta, quando eu chegar aí, eu vou trazer você de volta. Então eu meio que tentei absorver aquilo, e em respeito ao meu pastor, eu meio que fiquei pronto, com as malas prontas, porque eu passei ali eu fui para Ponte dos Carvalhos para passar 4 meses, que era o tempo do curso. Eu estudava era de manhã e à tarde, eu estudava, né? Era integral lá o curso, e a bolsa era uma bolsa que o governo dava. E depois dessa bolsa, eu fiquei sem nada, financeiramente falando, e a igreja me deu todo o suporte. O pastor Gessé, eu ainda lembro, né, saudoso pastor Gessé ali de Ponte dos Carvalhos, da igreja congregacional, me deu todo o suporte também, me ajudou bastante. E eu lembro que ele sempre me experimentava nos trabalhos, ele dizia, eu vou colocar você aqui, vou colocar você ali. E a respeito dessas profecias, dessa palavra, eu sentia medo, eu queria, mas eu sentia medo. E, inclusive foi lá em Ponte dos Carvalhos que Deus falou assim, hoje eu estou te dando o dom da palavra, porque eu estou te preparando para o que eu tenho lá na frente. E eu sempre fui de ler a Bíblia, sempre de estudar. Depois desse ano, aí mais ainda, eu passava horas lendo a Bíblia, né? Eu sempre fui um jovem assim muito curioso, e hoje eu comparo a minha vida e a minha experiência com os jovens de hoje. Eu não trago coroa para mim, mas eu sempre pergunto, quantas horas você realmente passa lendo a Bíblia? Porque a gente vai assistir um filme, a gente passa 2 horas assistindo o filme. E às vezes a gente não lê a Bíblia 2 horas. E eu li a Bíblia 4, 5, 6, 7 horas, se possível até 10 horas. Eu virava a madrugada sem perceber, já era dia, né? Começava ali 10 horas, já era 7 horas, 8 da manhã. Eu glorifico a Deus por Ele ter me dado essa sede. Mas, de fato mesmo, o que é mais difícil para mim é isso. Porque eu nunca quis ser um servo de forma que os homens me veem da forma que eles acham que eu devo ser. E nem quero ser um servo da forma que eu simplesmente acho. Quando eu vejo na Bíblia que na época de Jesus, ele rejeitou todos os sacerdotes, isso mexe comigo. E eu sempre digo e repito a Deus, Deus, eu não quero ser um sacerdote para que em lugar nenhum eu possa falhar. Se Deus tem que me dar algo, para que esse algo me gere algum tipo de desvio, eu não quero. Inclusive o Senhor fala, né, na sua palavra que a bênção do Senhor ela não gera dores, né? Então, eu sempre tive isso comigo de servir, e eu acredito sim que eu posso sempre servir. Por onde eu andei, sempre Deus me despertou isso de estar ao lado de pastores, de estar realmente contribuindo com o ministério, contribuindo com a obra. Mas todas as vezes que eu ouvia falar assim, olha, o pastor comentou que vai chamar você para te ordenar aí, tal, E era engraçado porque Deus, ele não nos tenta. A Bíblia diz que Deus não há tentação de Deus, mas ele nos prova. Deus, ele coloca numa provação, e a gente tem isso biblicamente falando, a experiência de Jó, né? O inimigo foi ali se apresentar e foi Deus que mandou o inimigo ir lá, olha, vai lá e toca nas vestes dele, vai lá e toca na pele dele, vai lá e toca nos seus filhos. Então a gente vê que Deus, ele não tenta, mas ele nos prova, como ele provou a Jó. E das 4 vezes que isso se aproximou de mim, eu tive a oportunidade de ficar sem trabalhar, de passar um aperto financeiro e conseguir emprego em outra cidade. E aí eu dizia, agora é meu momento. Eu não vou ficar aqui não, eu vou ali. E sempre eu saía, né? Da última vez que aconteceu, eu fui para Goiânia. Eu tinha morado em Olinda, depois fui para Goiânia. E aí passei 2 anos lá em Goiânia também. Nesse caso, eu passei em Goiânia 2 anos, mas passei apenas 1 ano na igreja. Que eu passei 1 ano sem igreja lá em Goiânia, porque eu não conhecia, não sabia e tal. Então eu acho que hoje, de fato, nesses 19 anos, o que é mais difícil para mim é aceitar esse chamado ministerial, porque eu vi que eu consegui produzir, eu consegui trabalhar. Claro que eu não consegui trabalhar com a mesma confiança, porque muitas vezes as pessoas não olham para você com o mesmo respeito que olham para um pastor. As pessoas não olham para você com o mesmo carinho que olham para um pastor. Às vezes a pessoa tem o pastor como alguém superior nas igrejas. Na maioria das igrejas as pessoas têm o pastor como alguém superior e tratam você de uma forma diferente. Elas acham que uma brincadeira que elas tiram entre si
pode ser tirada. Mas a mesma brincadeira com um pastor não pode ser tirada, porque o pastor é alguém diferente. E o Senhor, ele me ensinou que não é assim, né? Aquele que quiser ser o maior de todos, seja servo de todos. Então, aceitar esse chamado do jeito que eu tenho visto e tenho vivido é uma coisa que é inaceitável para mim. Tem sido o maior desafio nessa caminhada de 19 anos. O maior desafio não é nem resistir à tentação. O maior desafio é sim aceitar o chamado, porque as pessoas, elas não olham o chamado que você tem na vida. As pessoas olham se você tem o diploma, se você fez a teologia, se você tem conhecimento disso, daquilo, se você é uma pessoa assim ou assado. Não é sobre o que Deus vê. Até porque o próprio Jessé não olhou para o filho dele da forma que deveria olhar. O próprio Jessé viu o primeiro, o guerreiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Depois foi que ele foi se lembrar de Davi e disse: olha, tem um lá no campo, né? E Samuel disse: não, Deus está dizendo que não é esse não. E aos olhos de Jessé poderia ser um daqueles. Quando chegou na vez de Davi, Jessé disse: olha, tem um que está lá no campo, nem aqui ele está, né? Então a gente vê que a visão humana, ela acaba distorcendo um pouco. E eu fugi muito. Não sei se agora vai ser o momento de eu me aquietar, de eu criar raiz, mas acredito que ainda continua sendo para mim o mais difícil. O maior desafio é aceitar o chamado, principalmente por conta da forma que a igreja hoje se conduz. Glória a Deus. Sobre a questão de ministerial, questão assim de chamado, não, a pessoa diz: eu fujo, não adianta. Quando é de Deus, vai acontecer. No tempo de Deus, acontece, né? Eu digo que não chegou a hora, né? Porque a gente não foge da presença de Deus, mas não foge. Eu afirmo em dizer que não chegou a hora, porque quando chega, acontece. Porque uma pessoa que não queria e não almejava o pastorado era eu. Eu não queria nem ir para seminário. Cheguei a ser professor de seminário de teologia. Eu não queria saber, né? Então, dava curso básico aí nas igrejas, tudinho, né? Mas eu não queria aquilo para mim. Mas é aquilo que Deus queria, né? Aquilo que Deus já tinha preparado no ventre da minha mãe. Essa escolha vem logo no nosso nascimento. Logo, a gente está sendo ali gerado, já é uma escolha de Deus para nós, né? E não adianta. Aí tem pessoas que dizem: está fugindo, tenta fugir. Não, é porque não chegou a hora, o tempo de Deus. E eu gosto muito de uma palavra que tem lá em Romanos, eu não sei qual, que diz assim que aquilo que é de Deus vai se cumprir. Pode quem for na terra falar profecia e tal, se for de Deus vai cumprir, né? Se for de Deus vai cumprir, isso é sério. E falando na questão aí, e parece que o irmão estava assim imaginando qual seria a próxima pergunta, e a próxima pergunta é exatamente isso. Eu conheço o irmão, né, como um ministro de louvor, né, louvando, o irmão toca, né, mas a minha pergunta é: qual a formação o irmão tem na área da música? Qual a formação? Essa pergunta é rápido, é fácil de responder. Eu não tenho nenhuma formação, nunca fiz conservatório, nunca fiz escola de música. Já fui para conservatório, já fui para escola de música, mas não concluí, não fiz nada, porque na verdade eu sou autodidata, né? Eu pego um instrumento, eu estudo ali, vou e conheço o instrumento, né? Já dei aula de instrumento de música, já fui professor de música na cidade de Escada, e lá eu tive a oportunidade de dar aula de trombone e trompete, sem nunca ter tocado no instrumento. E as pessoas sempre questionam: como é que você dá aula de um instrumento se você nunca tocou? Na verdade, o instrumento ele tem uma escala própria e a música ela tem uma teoria. Então eu estudo a teoria separadamente, estudo o instrumento e aplico a teoria no instrumento. Por isso que ficou fácil de eu dar uma aula de trombone ou de trompete sem ter tocado o instrumento. Então, formação eu não tenho, nenhuma formação humana, né? E aí, assim, voltando um pouco a tocar nesse assunto, essa questão ministerial do chamado pastoral, tal, se eu pudesse falar de forma mais aberta, eu acredito que ser pastor é cuidar de vidas.
E Deus sempre me permite cuidar de vidas. Eu nunca cuidei de igreja, eu nunca fui dirigente de igreja, eu nunca fui um administrador de igreja, eu nunca cuidei de ovelhas dentro da igreja, mas Deus sempre me levou a cuidar de vidas, sabe, pastor? Deus sempre me deu essa proximidade de pessoas, talvez essa confiança de pessoas olharem para mim e dizer, não, eu vou conversar com fulano, eu vou buscar um aconselhamento, eu vou buscar uma experiência com essa pessoa. Então, sempre Deus envia pessoas para eu cuidar, né, seja de uma forma ou de outra, seja orando, seja aconselhando, seja conversando. E o maior chamado é esse, é cuidar de vidas, mas no sentido humano, porque a gente vê assim, nunca aconteceu de eu ser ordenado, né, como um diácono, como um cargo eclesiástico. Nunca não fui ordenado, até porque humanamente falando, a gente precisa de outro homem, né? A gente precisa de um pastor, a gente precisa de um presbítero que possa impetrar essa unção sobre a gente, sobre, né, levantar como um diácono, como um obreiro, como um presbítero, como um copastor, enfim. Mas eu sempre cuidei de vidas. E aí, voltando, eu não tenho nenhuma formação. Não, humanamente falando, não tenho nenhuma formação. Eu toco violão, eu arranho na bateria e bem um pouquinho de teclado pela minha experiência mesmo, pelo meu conhecimento de música e assim, como autodidata, né? Já tive a experiência de tocar sax, mas na época foi só por experiência mesmo, nada que eu fosse levar como uma profissão ou para tocar em outra banda, mas eu tive a experiência de ter um grande amigo que ele me cedeu uma boquilha que ele não estava usando e me cedia o instrumento. Aí eu ficava com essa boquilha e ele levava o instrumento porque ele usava outra boquilha para não ficar, né, usando a boca um do outro. Ele me deixou uma boquilha comigo e outra. E também um bocal, que a boquilha é para instrumento que usa palheta, né? Que é sax, clarinete, oboé, né, e outros instrumentos que usam palheta. E bocal é para instrumentos que usa só o bocal fixo, que é trombone, trompete, tuba, né? Trompa, instrumentos assim. Inclusive eu tenho até hoje o bocal. A boquilha, felizmente, se perdeu, mas eu tenho um bocal. E formação eu não tenho, meu pastor. Glória a Deus. Eu pergunto isso porque a maioria dos músicos na igreja, eu costumo dizer que a igreja é uma faculdade de fazer músico, né? E eu tenho essa experiência na nossa igreja. Essa igreja eu estou pastoreando há 20 anos. E Deus falou, me deu uma palavra. E essa palavra que Deus me deu se cumpriu em 2 meses. E não tinha ninguém ali formado. Nessa época meu filho ainda estava na sede. O Alan, que é baterista, estava na sede. E eu estava com os meninos lá que tinham interesse. Inclusive um menino que passou um tempo conosco. Hoje ele não está mais conosco, e ele montou uma bateria de um pedaço da máquina de lavar, catraca de bicicleta, e todo mundo que chegava na igreja, até missionários que eu trazia de fora, que vinha ali, levava, fazia um vídeo com ele e levava. Ele ficou conhecido aí com essa bateria que ele fez na igreja, e era o maior cuidado, maior zelo que ele tinha, e a igreja tinha maior cuidado e zelo por isso, e era o único instrumento que tinha. E Deus nos deu uma palavra, assim quando ele saiu, ele precisou sair, se mudar, foi trabalhar, e ele não foi mais para a nossa igreja, e depois ele foi fazer parte de outra igreja. E aconteceu que Deus deu uma palavra que nos daria um ministério de louvor, que só tinha uma equipe de louvor, só a mulher que louvava, né, o playboy, cantar aquilo ali todinho. E aconteceu com 2 meses, aí aconteceu. Deus chegou e disse, olha, você vai pegar isso aqui e faça os DVD e manda eles estudar. E foi o que foi feito. Eu e minha esposa dava o DVD a cada um, tal. Minha esposa tem 2 CD gravados. Hoje ela não canta, depois ela cantou só, depois foi pro Ministério da Palavra, mas ela é cantora de cruzada, só via nas cruzadas cantando. E gravou na primeiro trabalho que gravou, começou com a fita cassete, que era uma fita, né? Depois dessa fita se tornou o primeiro CD, depois o segundo, né? E depois ela ficou só com a banda, né? Inclusive a banda da igreja fez um ao vivo na própria igreja, né? Eles têm CD guardado, e eu vejo que Deus faz isso, Deus prepara, e eu tenho visto que muitos recebem esse talento que Deus dá, esse dom que Deus dá, que Deus vai aflorando, e eles quando ganham isso aí, a primeira coisa que ele faz, muitos, o que faz é dar as costas para o Senhor. Eu tenho muitas pessoas que passou pela igreja, que hoje, né, eles tocam no mundo,
né? Toca em banda do mundo, banda de brega, essas coisas tudinho, né? E uma coisa é você vir de uma profissão, você de uma banda, que você já ganha daquilo, e você se converte e você continua. É um trabalho, é outra coisa. Mas quando você se converte, aprende, depois dali você vou deixar de louvar dentro da igreja, fazer para e agora fazer para o mundo é outra coisa, né? Mas a minha pergunta é uma pergunta que sempre eu faço nos meus bate-papos de 2021 para cá, que é sobre a pandemia, né? E a minha sexta pergunta, né? E nós vamos corrigir um pouquinho, já nós estamos colados aí com a vigília, a mini vigília, né? E a pergunta é o seguinte: qual foi a maior dificuldade que o amado enfrentou durante o tempo da pandemia? Essa é uma pergunta que não pode faltar. Sempre eu faço aqui nos meus bate-papos. Então vamos lá, a maior dificuldade que eu enfrentei na pandemia. Olha, eu acredito, nessa época eu estava em São Paulo, né? Eu estava morando em São Paulo, eu fui para São Paulo em 2019. E aí foi finalzinho de 2019, 2020, foi que a pandemia já estourou, né? E olha, sinceramente, a maior dificuldade que eu vivi em São Paulo a respeito da pandemia foi aquele abre e fecha, né? Fecha igreja, fecha empresa, aí abre empresa, abre igreja, aí fecha de novo, aí abre, aí fecha, aí você passa uma semana em casa, aí volta a trabalhar. Depois você sai do trabalho, aí passa mais 2 dias, só 2 dias, porque o prédio parou para fazer uma revisão, para ver quem tinha, não tinha, né? Fazer os exames em todo mundo, para poder retomar os trabalhos. E houve muita dificuldade nesse sentido, até como eu estava distante, né, distante da minha família e tudo, mas uma coisa que eu sempre tinha em mente, e não que tivesse sido uma dificuldade, mas foi realmente buscando a Deus, que eu entendi que a pandemia ela veio com propósito, né? Veio com o propósito de selecionar aqueles que o Senhor ainda queria realmente por aqui e aqueles que Ele queria guardar. Porque aí a gente sabe que sobre a saúde ninguém tem controle. A gente tenta melhorar, a gente tenta cuidar, mas a gente vê aí atletas, inclusive, morrendo, falecendo, novos, né, jovens, e perdendo sua vida para um derrame, para um infarto. Então sobre a saúde, o Senhor ele tem total poder sobre todas as coisas. Mas a saúde literalmente e realmente é entregue ao Senhor. Eu ficava com medo porque eu tenho asma, né? Quem me conhece sabe que eu sou asmático, tenho alergia, muitas alergias. E de vez em outra eu tô espirrando, de vez em quando eu tô com algumas crises. E o pessoal sempre falava, cuidado, porque tu é do grupo de comorbidades. Quem tem comorbidade tem que estar com máscara, tem que estar com luva, tem que estar com isso, tem que estar com álcool, tem que estar com aquilo. E eu sempre busquei muito entender a palavra e viver a palavra, sempre, sempre. E quando eu vi ali Davi dizer assim, se Deus não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não edificar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Eu entendi que a minha parte humana, a minha obrigação é usar máscara, tomar vacina, passar o álcool. Mas se Deus não me protegesse, não era o álcool, não era a vacina, não era a máscara que ia me proteger. Então eu sempre tive, a minha fé sempre foi muito ativa nesse sentido, uma fé ativa com a palavra do Senhor. Mas sinceramente a maior dificuldade da pandemia, além do afastamento, e esse afastamento da minha família não foi pela pandemia, foi pela distância mesmo, todo mundo aqui, eu lá em São Paulo, mas a maior dificuldade foi só esse abre e fecha, porque você sentia falta de estar na igreja. Nessa época que eu estava em São Paulo, eu também era professor de música lá na igreja do pastor João, né? Fui professor na igreja do pastor João e na igreja de um outro pastor, que aí houveram alguns problemas lá e a gente não comenta, né? Mas graças a Deus que o Senhor me trouxe de volta. E na pandemia a minha maior dificuldade foi essa, foi o abre e fecha das igrejas e o abre e fecha das empresas. Amém, glória a Deus. Meu amado irmão, vamos mudar um pouco agora de assunto. Eu quero agora trazer um assunto que é atual para os nossos dias, né? E é o seguinte, Everton, como o amado tem visto o papel da igreja e a sua missão como igreja nesses últimos dias tão difíceis que estamos vivendo. Paulo afirma que serão tempos difíceis, tempo trabalhoso, e nós nos deparamos com esse versículo, que é tempo difícil e trabalhoso. Difícil está sendo o tempo, né? E trabalhoso, porque eu vejo a igreja hoje com obreiros que não tem mais aquele trabalho
como os obreiros de antigamente. É uma realidade, é o que nós temos visto hoje. É como se hoje os obreiros querem o título, mas não quer o servir, né? E o que vale mais é o servir e não é o título. O que é que você acha desse momento que a igreja do Senhor, não falo de denominação, a igreja do Senhor está enfrentando na nossa nação brasileira e no mundo? Olha, é uma pergunta bem específica, né, pastor? A respeito da vida da igreja, mas trazendo um gancho em tudo que a gente tem falado, né? Na verdade, pandemia mudou muita coisa. A pandemia mostrou quem realmente estava com Cristo e quem não estava. Porque muitos, depois da pandemia, depois de passar um tempo longe da igreja, se desviaram, se perderam. E eu acredito que a igreja, ela é extremamente importante, mas ela não é essencial. Essencial é Cristo. Mas para algumas pessoas, elas precisavam daquela experiência, precisavam estar ali. E até hoje, pessoas precisam estar ali para se sentirem vivas, para se sentirem ativas. Eu conheço pessoas que, se passar uma semana sem ir para a igreja, ela volta para o mundo. Porque a função da igreja não é simplesmente treinar você para você viver no mundo. Mas a função da igreja é fazer você compartilhar o que você já vive na sua vida pessoal. É muito fácil, a gente sempre diz, é muito fácil ser crente na igreja. Eu vejo que é fácil ser crente na igreja porque todo mundo ali compartilha da mesma ideia. Então, se você não consegue ser cristão fora, você não vai ser cristão dentro. É o inverso. As pessoas querem dizer que é pra gente ser cristão na igreja mesmo, mas fora a gente tem as dificuldades. Mas é o contrário. Você tem que ser cristão fora, porque dentro da igreja é mais fácil. Sobre a função da igreja, sobre esse tempo presente, eu vejo que, falando espiritualmente, a igreja ela vem se arrastando durante alguns anos. A pandemia, eu acredito que a pandemia veio para derrubar a igreja. Não estou dizendo que a pandemia conseguiu derrubar a igreja, mas veio para derrubar de que forma? Depois desse período, de 2020 para cá, a igreja que estava fria congelou. A igreja que estava morna esfriou. E a que estava quente está ficando morna. Porque eu vejo igrejas abarrotadas e muitas vezes a gente traz essa visão de que o número é bom, mas às vezes não tem qualidade. Eu conheci igrejas que tinham 120 membros, chegou a ter 120, 130 membros e depois foi caindo e fechou. Eu sempre vejo a maior responsabilização na vida de um líder, seja pastor, ou seja alguém que está dirigindo a igreja, ou seja um líder de jovens, um líder de mulheres, um líder de varões, a maior responsabilidade não é só em ser exemplo. Porque ser exemplo você tem em sua vida, às vezes você tem uma falha. Então para você ser exemplo, você tem que ser exemplo em tudo. Então você não vai querer ser exemplo na falha. Agora o que é que você tem que fazer? Tem que ser exemplo? Tem que dar o seu testemunho? Tem. Mas como líder, tem que incentivar. E já vem um período aí, antes de pandemia e intra-pandemia e pós-pandemia, que a igreja não evangeliza, que a igreja não sai, que a gente não ouve pessoas sedentas para dizer, eu queria ir no hospital, eu queria ir no presídio, eu queria ir numa escola pública, dentro de um ônibus. Eu vivi muito isso, da gente pegar o som, caixa na cabeça, tá pela rua. Então, a igreja continua com a função do ID. A igreja continua com essa função. E aí, isso vem se arrastando com uma cultura. Eu sempre comento que a cultura do neopentecostal, ou a cultura desse pentecostalismo, não o pentecostalismo teológico, não o pentecostalismo estudado na palavra, mas essa cultura de movimentos, de falar em línguas, de profecias, de certa forma estragou o cristianismo. Porque quando você coloca o pentecostalismo acima do cristianismo, você esquece os princípios, você esquece os fundamentos, as bases. Então, você cria uma agenda, né? Os cantores têm uma agenda. Vou pregar em tal cruzada, vou pregar em tal igreja, vou pregar em tal lugar, vou cantar em tal lugar. Os pregadores têm uma agenda. Vou pregar em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Então a agenda está lotada. A agenda está lotada de pregação dentro das igrejas. Você não lota mais a sua agenda de pregação fora das igrejas, que é onde realmente as pessoas precisam. A igreja, né, sem querer comentar nomes de denominação, mas comentando nome de denominação, uma estratégia que sempre foi muito abençoada por Deus, a Igreja Batista, em todo o seu contexto, é a questão da célula. Porque a célula você traz pessoas que não são cristãs para dentro da sua casa, né, seus vizinhos, pessoas que você conhece, e dali você consegue levar para a igreja.
eu entendo que Deus colocou isso como ferramenta da igreja, mas acabou que substituiu o ir da igreja. Acaba que cria uma comodidade, é um canal de bênção, é sim, é maravilhoso. Eu fico feliz em saber que principalmente a Igreja Batista tem essa ferramenta de busca, mas não é só essa ferramenta. Então, a respeito do ID, eu vejo que, por que eu disse que pandemia veio para derrubar a igreja? Porque parece que a igreja hoje, eu creio que mais na frente o Senhor sabe como vai ser, mas hoje parece que a igreja está vivendo um momento de que ela está mais doente do que já esteve em toda a sua história. E eu sempre digo assim, que a igreja está tão doente que ela não sai mais de casa. A igreja está tão doente que não sai mais de casa, é sempre dentro de casa. É sempre vamos ouvir a palavra e ir para casa. Vamos ali receber um louvor e ir para casa. Pegar uma bênção e ir para casa. Receber uma vitória e ir para casa. Pronto. Eu não quero mais servir, eu não quero mais arregaçar, eu não quero trabalhar. Eu quero receber de Deus a bênção e não quero sair de casa. Como o senhor comentou assim, que alguns obreiros querem a posição, mas não querem o serviço. Então o serviço é muito mais valioso do que a posição, e isso tem ficado para trás porque as pessoas valorizam quem fala em línguas, quem profetiza, quem dá aula, quem está no altar, quem está no púlpito. A pessoa que está sendo vista pelo holofote é a pessoa que está sendo valorizada. E aí volta um pouquinho daquilo que eu falei. Algumas pessoas valorizam quem tem cargo. Não, se é um presbítero, o meu jeito de falar com o presbítero é diferente de falar com o meu irmão. O meu jeito de tratar, de falar com o diácono é diferente de tratar o meu irmão. E isso tem elevado o ministério eclesiástico e tem diminuído as ovelhas, porque ali o povo está se rasgando entre si. E algumas vezes a liderança não está vendo. Então, eu sempre fui muito ativo. Muito ativo. Então, se eu puder trazer essa experiência para poder justificar a minha resposta a respeito da condição da igreja, é que eu fazia parte de uma igreja, mas do fundo do meu coração, na minha época de juventude, eu não via que o serviço daquela igreja era suficiente para a minha sede. Então eu fazia parte da igreja e ajudava outras igrejas, outros ministérios. Eu ia para o culto do evangelismo da Assembleia, eu ia para o culto do evangelismo da Batista, eu ia para o culto do evangelismo da Presbiteriana. Na época eu estava na igreja congregacional. Então assim, e a igreja congregacional tem inúmeros projetos missionários, tem congresso, tem missões, né? Tem inclusive um projeto muito interessante da igreja congregacional, que é todo mês de janeiro eles fazem uma missão fora, né? Você paga ali um valor para manter a sua vida, almoço, tudo, e você viaja. Depois que você paga aquele valor, é tudo pago. Viagem de avião ou de ônibus para um lugar distante, você passa ali 21 dias. De 6 horas da manhã até 10 horas da noite, você tem uma agenda para cumprir naquele lugar. Então a congregacional ela tem esse projeto missionário que todo mês de janeiro ela treina pessoas nesse sentido, e os jovens têm muita atividade. Mas isso nunca foi suficiente. Eu sempre quis mais. Eu sempre quis estar nas escolas, eu sempre quis divulgar realmente o evangelho, ver o evangelho crescer, não simplesmente dentro da igreja, sabe? Então eu vejo que a igreja hoje ela está falhando nisso ainda, de não estar mais saindo de casa, de não ter mais aquela alegria, não ter mais aquele objetivo de buscar. Não culpo a liderança nesse caso, porque isso também é uma responsabilidade pessoal, e trazendo a minha experiência, vejo que eu não dependi de pastor para dizer vai, eu não dependi de presbítero para dizer vai, eu não dependi do meu líder de louvor ou do meu líder da mocidade para dizer vai, eu sempre ia, conversava, dizer, olha, eu estou participando ali, eu vou participar lá, tá certo? Precisando de mim eu estou aqui, precisando de mim eu estou lá, porque eu sempre fui muito de ver essa necessidade fora. E a igreja, ela tem vivido um período dessa... Eu não sei se essa palavra é a melhor palavra, ou se essa palavra é muito agressiva, mas a igreja está sofrendo um período de depressão espiritual, sabe? A igreja está parada, a igreja está congelada. Então é como se fosse uma depressão, vai caindo, aquele ânimo vai caindo, a ponto das pessoas, alguns querem cargo, outras nem cargo querem mais, não querem mais nada. Simplesmente são irmãos de banco, como popularmente a gente escuta. Vai para a igreja, recebe a palavra, vai para casa. Não há um exercício, né, daquilo que eu escutei, o pastor falou tal palavra. Pronto, amanhã quando eu for evangelizar eu vou falar a mesma palavra, porque eu recebi hoje. Não há essa troca, sabe? E parece que essa chama tem se apagado. Infelizmente, é essa a condição. Acredito também que muitos pastores têm sofrido por isso. A igreja está doente, e consequentemente a nossa liderança acaba adoecendo também, se entristecendo, pastores sobrecarregados, liderança sobrecarregada, porque a igreja não está cumprindo o seu papel mais, infelizmente.
Glória a Deus, glória a Deus. Nós já estamos já com 21 horas e 31 minutos, né? E estamos aí apertadinho, mas vamos concluir aqui. Ainda temos aqui duas perguntas aqui, 3 interessantes e que nós queremos ainda fazer, né? Por exemplo, meu amado Everton, como você tem enxergado hoje dentro da igreja e os músicos e cantores, ele continua empenhado e levando a sério a vida cristã? Sabemos que temos enfrentado grandes dificuldades, né, com a falta de músico na igreja, como também temos visto uma grande falta de compromisso nos poucos que tem dentro da igreja. O que é que você me diz, que é a sua área, né, como músico, né, como levita, o que é que você me diz? Eita, pastor, o senhor me colocou na saia justa agora, aí os irmãos que estão me ouvindo aí, os músicos que estão me ouvindo. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito direto, sabe que eu sempre falo o que eu penso, né? E se eu errar, eu tento me consertar, eu peço desculpas, mas eu sempre sou muito direto naquilo que eu penso e eu falo. E na verdade, músico é uma raça, assim, né? Para não falar de forma tão desrespeitosa, mas músico é uma raça preguiçosa. Músico é uma raça preguiçosa. E é verdade, em se tratando de músicos na igreja, é muito, muito, muito verdade aquele texto que diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Porque muitos que buscam ser profissionais ou independente disso, eles têm um período de estudo, né, da música ali para se dedicar, de treino, de ensaio inclusive. E nesses 19 anos de experiência, não só com a música, mas com a música dentro das igrejas, eu vejo que muitos, desde esses 19 anos inteiro, muitos eles não ensaiavam em casa, não buscavam ter essa experiência em casa, sempre chegava na igreja na hora do ensaio e queria pegar ali. Hoje não é diferente, mas aí a gente, acho que foi estratégia do Espírito Santo usar a sua vida para conectar uma pergunta a outra. Hoje, com essa frieza espiritual da igreja, os músicos estão sem interesse, né? Como eu comentei, as pessoas não têm mais interesse, não querem nem cargo mais, não querem nem participar mais. Os músicos a mesma coisa. Eu sei tocar, mas não vou tocar não. Eu sei fazer, mas não queria fazer não. Eu sei cantar, mas não quero cantar, não quero participar não, porque eu não quero me estressar por causa disso, por causa daquilo. Eu não quero esquentar minha cabeça por causa de fulano, por causa de ciclano. E aí a Bíblia está sempre a cada dia se realizando, né? Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfria. Então esfria o amor do evangelismo e esfria o amor de missões, né? Esfria o amor do ministério eclesiástico, esfria o amor pelas vidas e esfria consequentemente o amor pela música. Trazendo esse outro pensamento a respeito do pentecostalismo, hoje em dia o que mais tem é música falando daquilo que o homem precisa, daquilo que o homem recebe, daquilo que agrada ao homem. Isso também é uma dificuldade de ver o coração da igreja crescer, de ver o coração da igreja queimar por servir, porque a igreja está tão doente hoje que as músicas que se escutam são músicas que enaltecem o homem. São músicas que dizem que o homem vai receber a vitória, que vai ganhar, que vai receber. Não são músicas, eu não estou dizendo que são músicas ruins, nem estou dizendo que deveria ser proibido. O que eu estou dizendo é que o cristão, no geral, como serviço de Deus, o cristão ele não pode sobreviver apenas de músicas desse tipo, se alimentar de sons que trazem apenas essa vibração. Até porque num culto a gente adora a Deus. Se o culto é para adorar a Deus, a música deve ser para apontar para Ele, para direcionar para Ele, e não direcionar para o homem. Deus fazer para o homem é direcionar para o homem. Que o homem recebe, que o homem é abençoado, que o homem é curado, que o homem recebe. E quando a gente simplesmente louva, até porque nós já, né, estudando aí a teologia, sabemos que a palavra louvor significa elogiar, e aí as pessoas se confundem. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Quando a Bíblia diz todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor, a Bíblia está dizendo todo ser que tem fôlego, elogia ao Senhor. E as pessoas justificam a falta de técnica, muitas vezes, ou a inabilidade delas para cantar ou para tocar nesse texto. Eu não sei cantar, irmãos, eu não sou muito afinado, mas eu vou louvar o Senhor. E na verdade a Bíblia diz, aquele que louva é aquele que elogia, porque esse é o significado da palavra. Então os músicos na igreja, eles ainda não viveram essa experiência de realmente terem compromisso com a sua vida espiritual, porque o mundo tem tomado conta
desse crescente egoísmo. Eu vou usar essa palavra porque é o que tem aparecido. A gente vê nas redes sociais amor próprio. A gente vê nas redes sociais nunca desista dos seus sonhos. A gente vê nas redes sociais se afaste de pessoas problemáticas. Despreze pessoas problemáticas. Amor próprio. Cuidar de você. Se afaste de pessoas assim. Então, quanto mais a gente busca se afastar das pessoas e buscar os bens materiais, isso torna a gente egoísta. Esse egoísmo tem crescido, né? O homem tem se tornado o centro e não mais Cristo. E na música, dentro das igrejas, as letras, infelizmente, declaram só isso. Que o homem é digno de receber, que o homem é digno de ser abençoado, que o homem é digno de ser louvado, de ser curado, de receber uma cura, de receber uma bênção. É sempre o homem que recebe. Pouco se vê nas igrejas esse louvor que leva a igreja à adoração. E às vezes quando a gente se esforça para trazer um louvor que aponta simplesmente para Deus, não aponta para um homem em alguns momentos, a igreja está dormente, a igreja está fria, a igreja está de uma forma como se não sentisse, como se não percebesse. A gente não vai para a igreja para sentir, né? Para se arrepiar nem para chorar. Essa não é a função. Mas a gente vai para a igreja para entregar o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor. Quando na verdade a gente está indo para a igreja só para dizer: não, eu sou como a menina dos olhos do Senhor, ninguém me toca. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me curar, o Senhor vai me dar. E nisso acaba. Não tem mais músicas que direcionam a Deus. Eu acho que músicas que fazem a gente adorar realmente em espírito e em verdade, essas são as que reacendem a chama no nosso coração. E os músicos está faltando essa vivência de levar esse amor a Deus, de experimentar, levar esse amor a Deus e levar a igreja junto a amar ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Acredito que depois disso eles vão ter mais compromisso. Mas é um ciclo. Eles só vão passar a ter compromisso se tiver experiência, mas só vão passar a ter experiência se tiver o compromisso. Então, fica nesse ciclo. Às vezes eles querem compromisso, mas não viveram a experiência. E alguns querem a experiência, mas não têm o compromisso. Então, eu acho que eles têm que arregaçar a manga e se dispor. Se eles se dispuserem ao Senhor realmente, até porque a Bíblia nos ensina que o servo ele tem que ser útil. Existe um servo inútil, aquele que pega o talento e enterra. E o Senhor ele fala enfaticamente que o servo que faz isso ele é inútil. Está escrito no texto. Então eu não quero ser um servo inútil. Se o Senhor me der um dom pela palavra, eu vou usar a palavra. Se o Senhor me der um dom no louvor, eu vou usar o louvor. Se o Senhor me der um dom de aconselhamento, eu vou usar o aconselhamento. Eu não posso ser um servo inútil. E infelizmente alguns, a grande parte, eu não posso apontar, mas a grande parte está sendo servo inútil. Aquele que enterrou o talento. Ok, glória a Deus. Irmão, já ouvimos aqui Everton falar um pouco sobre sua origem cristã, sobre sua trajetória de trabalho na igreja que fez parte, né? E estamos chegando ao final desse bate-papo e eu quero agora saber do amado, né? Qual o conselho, que conselho o amado deixaria para nossos irmãos e irmãs que almeja fazer parte de um ministério de louvor, que quer seguir esse ministério da música, né, do louvor na igreja, né? Um conselho, né, se eu realmente puder me deparar com você que está me ouvindo, que está nos ouvindo aí, que está acompanhando esse bate-papo e que vai acompanhar com certeza posteriormente. Olha, o conselho que eu posso dar para você é: você só vai adorar ao Senhor na igreja quando você adorar pessoalmente. Quando você adorar a Deus pessoalmente. Quando você buscar a Deus em adoração e você vivenciar a experiência de adorar a Ele pessoalmente, você vai desenvolver o seu ministério. Eu posso dar mais de um conselho, pastor? O meu primeiro conselho é esse: que você busque ser um adorador, para que você possa, através da sua adoração, levar a igreja a adorar ao Senhor. Eu sempre digo que o louvor, ele prepara a igreja, prepara o coração da igreja, quebranta a igreja em adoração para receber a palavra. Então o louvor ele tem que estar ali coladinho com a palavra, né? Você que tem o compromisso de levar a igreja à adoração, essa é a função do louvor, do ministério de louvor. Quebrantar o coração do povo, fazer com que o Espírito Santo possa arar a terra do coração do povo, para que a semente da palavra possa cair em boa terra. O meu conselho é esse: seja um adorador, né, na sua vida pessoal com o Senhor, tenha experiência pessoal com o Senhor, e aí você será
um levita dedicado, você terá compromisso com o Senhor. Você vai esquecer que já foi alguém frio, que já foi alguém desinteressado, não por estar no altar, não por chamar atenção, mas sim por entregar algo precioso e valioso ao Senhor Jesus. E o meu segundo conselho, você que tanto é músico, quanto você que é ministro, você que canta, você que fala ali algo da parte do Senhor, ou você que quer ter experiência com oração, busque ler a palavra do Senhor. Se você não lê Bíblia, você não vai ter experiência para orar. Se você não lê Bíblia, você não tem experiência o suficiente para ministrar um louvor, para você direcionar algo do coração de Deus para o coração da igreja. Porque eu falo pela minha vida pessoal e pela minha experiência pessoal. Pedir a permissão ao pastor para dar esse segundo conselho, porque eu vejo que o músico, além desse desinteresse pela dedicação técnica, além desse desinteresse por estudar, por se dedicar, por estar na igreja entregando o melhor, também há esse desinteresse pela palavra, né? Os que têm o interesse pelo nível técnico têm um desinteresse pela palavra. Então, pouquíssimos são os que têm o interesse técnico e o interesse com a palavra, porque a função realmente do louvor é esse, é preparar o coração da igreja. Mas como eu vou preparar o coração de alguém se eu não tenho o meu coração preparado? Como eu vou levar a igreja à adoração se eu mesmo não estou adorando ao Senhor em espírito e em verdade? Então, meu primeiro conselho é: busque experiência com o Senhor na adoração pessoal, busque ter essa experiência pessoal com o Senhor, e aí você vai ter essa experiência na igreja, junto com a igreja, com as pessoas da igreja. E o segundo conselho é buscar na palavra. Leia, se capacite na palavra do Senhor, maneje bem a palavra do Senhor, e você vai ser um excelente músico e um excelente ministro de louvor. Glória a Deus, tá aí os conselhos aí, 2 conselhos abençoados, né, para os irmãos e irmãs que almeja aí, né, trilhar caminho do ministério de louvor, né? Quero dizer para vocês que algo muito importante, né? Dentro da igreja do Senhor, em todos os ministérios, temos a principal ferramenta, que é a palavra de Deus. Sem ela, nós não vamos a lugar nenhum. Podemos até fazer, mas a unção está na palavra, a autoridade está nessa palavra abençoada. Amém? Chegamos ao final de mais um bate-papo Eis-me Aqui, né? E queremos agradecer a presença do meu querido irmão Everton, e sou muito grato a Deus por sua vida e família, né? Um abraço à nossa irmã Vera, também a nossa irmã Evelyn, né? Irmão do nosso irmão Everton. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, essa família abençoada, em nome do Senhor. Mas fique à vontade para suas considerações finais, e desde já sou muito grato a Deus e muito obrigado pela sua contribuição nesta rádio web Eis-me Aqui. Que é isso, meu pastor. Fico feliz de ouvir suas palavras, mas eu que sou grato ao Senhor, que tenho que ser grato também a Deus pela tua vida, pelo teu ministério, e é sempre bom poder estar próximo de pessoas que a gente sabe que são homens de Deus, são homens que buscam acertar, são homens que buscam cumprir o que a palavra tem, né, desenvolvido em suas vidas, em seu ministério, que a gente fala a respeito do velho homem e do novo homem. E citando mais uma vez as palavras de Paulo, Paulo diz que nós devemos buscar alcançar a estatura de Cristo. Quando ele fala a respeito da estatura, é sobre esse crescimento espiritual. E aí, falando para todos os que nos ouvem, né, você tem que crescer na palavra, crescer no conhecimento, crescer na graça. Não, se você chegou a um determinado ponto, não fique estagnado. Não se sinta estagnado. Você que é músico, não se sinta estagnado. Busque mais uma vez estudar as técnicas, busque mais uma vez adorar, chorar aos pés do Senhor, né? Porque a música, ela tem esse poder de mexer com as nossas emoções. Imagine usar a música na presença do Senhor. Ela vai mexer mais ainda com as nossas emoções e com o nosso próprio espírito. Então a música, ela vai ter esse poder quando você dedicar um coração quebrantado, um coração sincero, e você buscar novamente voltar aos caminhos do Senhor. Agradeço a todos que estiveram conosco, você ouvinte que esteve conosco, que acompanhou a este bate-papo.
se você tiver um tempinho, continue conosco. Daqui a pouco estaremos entrando aí na mini vigília Eis-me Aqui. Nosso pastor Benizo tem sempre se dedicado aí segunda, quartas e sextas. Também não deixe de ouvir o nosso programa nas terças pela manhã e nas quintas-feiras pela manhã, que é o programa da igreja, né? Igreja Batista Nacional Eis-me Aqui, que é o programa Vencendo Vem Jesus, ao qual nosso pastor também é o locutor deste programa. E você que acha que a nossa rádio web, ela não, ela é 24 horas, continua com louvores. Quando não temos atividades, quando não temos programas ao vivo, nós temos aí uma playlist que fica tocando em nossa rádio 24 horas, amém? Que o Senhor abençoe a tua vida. E eu queria deixar para a meditação de todos um texto que tem sido também o meu refúgio e a minha fortaleza na palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, eu sempre cito esse texto para algumas pessoas, versículo 58. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E agora o meu conselho para você que está cabisbaixo, entristecido, você que está sentindo frio, seja pastor, seja presbítero, seja você que tem cargo ou você que não tem cargo, você que está se sentindo frio. Paulo está dizendo aqui, olha, sede firmes. Só há uma forma de você ser constante, é se você for firme. Só há uma forma de você ser abundante, é se você for constante. E para ser constante tem que ser firmes. Então, eu repito as palavras de Paulo: sede firmes e constante, sempre abundante. Sabe aquela coisa da gotinha? A gotinha da torneira lá está vazando, uma gotinha constante e firme. Uma hora o balde vai estar cheio. Então, seja firme para que você seja constante, para que você também se torne abundante, sabendo que no Senhor, na obra do Senhor, o teu trabalho, a tua dedicação, o teu esforço não é vão. O Senhor te recompensará para a honra e glória do nome dele. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus, obrigado a todos por estar conosco, né, nesse mais um bate-papo, né? E com certeza estaremos aí na próxima quarta-feira, se Jesus não voltar, né? Nós estaremos aqui com mais um convidado, mais um bate-papo em nome do Senhor Jesus. E logo nós vamos ter aí um bate-papo aí de temas, onde terá 2, 3 pessoas aqui falando sobre o tema do pecado, falando sobre a volta do Senhor, falando da investida do anticristo, o reinado dele. Vamos estar aqui de diversos temas, né? Aqui bíblico, para nós estarmos falando em nome do Senhor. Você que quiser rever esses nossos bate-papos, você a partir de amanhã já estará no YouTube, no canal do pastor. Logo, eu creio que na próxima semana também estará no canal da rádio, né? Os bate-papos, as entrevistas, os testemunhos, aí vão estar também no Instagram, né? Nós vamos estar aí e estamos nos preparando. Pediram tanto, o pastor não gosta de aparecer, mas estão pedindo tanto para que as vigílias sejam uma live, e nós estamos aí nos preparando para isso. Amém? Por isso precisamos das vossas orações e também aquilo que você puder ajudar na contribuição, né? Dando uma oferta. Precisamos aumentar a memória do computador para poder fazermos assim, comprar também uma câmera para poder fazer aí as nossas lives, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Voltamos já. Espera mais um pouquinho. Nós vamos só fazer um lanchinho e voltamos para a nossa mini vigília.